Tradutor: Otakin, um férão poderoso, suprimiu toda a mana dentro de todo o reino Fersh. Isso diminuiu muito o poder de fogo de todos os magos dentro do ducado. As pessoas comuns não tinham força para lutar contra essa energia forte e furiosa. Eles caíram de joelhos porque estavam tendo dificuldade para respirar. Todo mundo começou a entrar em pânico neste ponto. Eles não sabiam o que estava acontecendo agora. Oh, o que aconteceu? Amy, me ajude! Meu filho! Vários gritos pedindo ajuda ecoaram em todo o ducado de Fersh. Os aventureiros que têm certa resistência tentaram ajudar as pessoas comuns, mas seus números eram muito baixos para ajudar todas as pessoas no ducado. Os guardas também ajudavam as pessoas, mas mesmo assim, ainda não era o suficiente. A guilda de aventureiros imediatamente mobilizou um grupo que ajudará as pessoas no ducado. A resposta deles foi rápida, mas o que aconteceu a seguir estava fora das expectativas de todos. Bum! Bum! O chão tremeu e incontáveis devoradores de videiras sombrios emergiram dele. Eles fizeram um buraco no chão e saíram dele. Isso causou destruição em qualquer parte do ducado. Todos ficaram surpresos quando viram isso. Sem esperar que eles recuperassem seus sentidos, vários devoradores de videiras sombrios mataram os guardas e aventureiros. Neste ponto, os outros guardas e aventureiros entraram em guarda. Eles sacaram suas armas ao mesmo tempo e tentaram lutar contra os devoradores de videiras sombrios. Lumilia e Brando olharam ao redor com uma expressão sombria. Em apenas alguns minutos, todo o ducado de Fersh mudou. Tudo dentro do ducado se tornou caótico. Os aventureiros e os guardas estavam tentando lutar contra os devoradores de videiras sombrios. Mas eles estavam em desvantagem por causa do férão que cobria todo o ducado. Além disso, o número de devoradores de videiras sombrios era maior do que eles podiam suportar. Férão? E esse nível de energia? Era mais forte do que Solta quando ele usou a poção de monstro na cidade Grippin. Lumilia murmurou ao sentir a energia supressora de monstro na atmosfera. Você tem certeza? Brando perguntou a Lumilia. Ele não estava presente na batalha na cidade do Grippin, então ele não sabia o quão feroz foi a batalha que aconteceu lá. Ele nem sabia o quão poderoso Solta estava quando ele estava usando o férão. Sim. Este férão está totalmente em um nível diferente. Lumilia acenou com a cabeça para ele. Este foi o terror de um monstro. Ela não seria capaz de usar sua mana adequadamente se o monstro fosse poderoso. Bum! Um devorador de videiras sombrio emergiu do chão e apareceu diante deles. Brando imediatamente ergueu seu escudo e usou as artes de combate que conhecia. Esmagamento de escudo. Dende! Lumilia puxou sua espada e avançou na direção do devorador de videiras sombrio. Com seu nível de força, o férão na atmosfera poderia impedi-la de usar qualquer tipo de feitiço. Se ela se forçasse em usar um feitiço, então há uma grande chance de que ele explodisse na frente dela. Sou vós! Ela chegou ao lado do devorador de videiras sombrio e o cortou com sua espada. Sua espada conseguiu cortar o corpo do monstro. Roar! O devorador de videiras sombrio rugiu de raiva. As 3 videiras em suas costas se esticaram e voaram em direção a Lumilia enquanto queria esfaqueá-la até a morte. Sou vós! Sou vós! Sou vós! Brando apareceu na frente dela e bloqueou as videiras usando seu escudo. Dende! 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 Obrigado. Vou deixar a defesa para você. Lumilia disse antes de pular sobre Brando. Ela então apontou sua espada para o devorador de videiras sombrio antes de acertá-lo no olho. Punhalada relampejante. O sangue jorrou quando sua espada perfurou o olho do monstro. O monstro rugiu de raiva e varreu com sua cauda, mas Brando estava aqui bloqueando qualquer ataque do devorador de videiras sombrio. Brando reagiu rapidamente e bloqueou todos os ataques vindos do devorador de videiras sombrio. A combinação dos dois foi excepcional, pois eles conseguiram matar um único devorador de videiras sombrio em apenas 1 minuto. Felizmente, eu conheço algumas artes de espada da minha família, Lumilia disse com um suspiro. Ela estava grata por ter aprendido essa habilidade quando era criança.
Ela sabia que sem sua mana ela não seria capaz de derrotar um único devorador de videiras sombrio. Mas Brando estava aqui. Ela sabia que Brando seria capaz de protegê-la contra o ataque do monstro. Uf, Brando exalou e disse, o poder do devorador de videiras sombrio é mais forte do que eu imaginava. Eu só posso usar artes de combate, mas sem feitiços de buff, eu não seria capaz de lutar contra muitos devoradores de videiras sombrios. Lumili olhou para Brando antes de olhar ao redor. Ela ainda podia ver um monte de devoradores de videiras sombrios devastando todo o ducado de Fersh. Bum! O solo estremeceu de repente e um devorador de videiras sombrio explodiu. Sou vós! O monstro voou no ar sem nenhum sinal de vida. Uma figura voou no ar e agarrou o corpo do monstro. A figura então jogou o monstro no chão. Bum! O impacto criou uma pequena cratera no solo. Esse é... Brando ficou surpreso ao ver a figura. Brian! Lumili exclamou ao reconhecer que essa pessoa era ninguém menos que Brian. Oh, vocês dois estão aqui! Brian virou a cabeça e olhou para eles com uma expressão surpresa. Lumili e Brando se aproximaram de Brian. Lumili olhou para o cadáver do devorador de videiras sombrio e perguntou, você ainda está lutando? Sim, eles continuaram vindo para cima de mim. Brian explicou a eles que, embora ele tenha derrubado muitos devoradores de videiras sombrios, muitos deles ainda estavam vivos. Brian lutou e derrotou mais de 20 devoradores de videiras sombrios sozinho nos esgotos. Mas ele descobriu que o número deles não estava diminuindo. Não, de fato, seus números continuavam aumentando. Ele estava recuando quando Feron suprimiu toda a mana desse território. Inúmeros monstros apareceram na frente de Brian e ele não teve escolha a não ser lutar com as próprias mãos. Entendo, Lumili assentiu e percebeu que Brian estava coberto de hematomas por todo o corpo. O sangue estava fluindo em algumas de suas feridas. Onde está Solta? Pensei que ele fosse investigar a mansão do Duque. Brian perguntou por que não viu Solta com eles. Brando e Lumilia se entreolharam ao ouvir sua pergunta. Lumilia sorriu ironicamente e explicou a ele o que aconteceu com Solta. O que? Solta foi capturado. Brian exclamou em voz alta. O que vocês estão esperando? Vamos resgatá-lo agora mesmo. Brian, você acha que Solta precisa da nossa ajuda? Lumilia fez uma pergunta simples a Brian. Sim, por quê? Brian simplesmente respondeu a pergunta dela com outra pergunta. Brando e Lumilia suspiraram ao ouvir sua resposta. Brando disse, veja, Solta poderia ter escapado dos guardas com sua força, mas por que ele não tentou escapar? Brando tem razão. Pelas nossas informações, Solta estava usando uma máscara naquela época. Ele até tirou a máscara para que os guardas soubessem sua identidade. Assim, mesmo que Solta escapasse deles, eles poderiam facilmente postar um pôster de procurado sobre ele. Lumilia adicionou. Oh, você está certa. Mas por que Solta deixou os guardas capturá-lo? Brian perguntou enquanto inclinava a cabeça em confusão. Não sei, mas Solta formou um plano em sua mente depois de descobrir o segredo do Duque. Lumilia parou por um momento enquanto olhava para os devoradores de videiras sombrios. Ela então disse, então, agora, só precisamos nos concentrar no problema que está à nossa frente. Acho que derrotar esses devoradores de videiras sombrios ajudaria Solta. Oh! Entendo, Brian assentiu e olhou em volta. Ele sorriu e disse, então, vamos acabar com todos esses monstros de uma vez. Cada prisioneiro dentro da prisão estava causando uma comoção. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo no Ducado. Alguns dos presos mais fracos perderam a consciência devido à pressão do Feron. Ei você! Um dos prisioneiros gritou com Solta. Solta ergueu a cabeça e apontou para o nariz. Eu? Sim, você. Você tem uma espada aí e parece que a maioria dos seus pertences está com você. Por que diabos os guardas não confiscaram essas coisas? O prisioneiro disse a Solta em voz alta. Solta sorriu enquanto esfregava o queixo. Talvez eles estejam com medo de que eu os mate. Afinal, ameacei eles para que não me tocassem. O que você está dizendo?
Use isso e nos ajude a escapar dessas grades. O prisioneiro disse a Solta enquanto apontava para a espada na cintura de Solta. Por que eu deveria fazer isso? Solta sorriu ao se levantar e olhar para os prisioneiros. Ele então deu um tapinha nas roupas enquanto dizia, bem, eu não vou ajudá-los, pois todos vocês não têm a qualificação necessária. De repente, uma luz vermelha carmesim brilhou na parte superior do ombro de Solta. A luz carmesim atravessou suas roupas. E com um simples olhar todos puderam ver que a luz carmesim era o rosto de um urso feroz. Venha, Yuko, Solta disse em voz baixa e a luz carmesim brilhava intensamente. Depois de alguns momentos, um rugido alto ecoou por toda a prisão. Roar!